No início do século XX, a física clássica explicava quase todos os problemas que a humanidade já havia descoberto até aquele momento. Só que alguns experimentos, eles não batiam com os resultados teóricos. E um desses experimentos principais era o que nós conhecemos hoje em dia como catástrofe violeta. Essa teoria, ela era relacionada à teoria de que corpos com uma temperatura muito alta emitem esse calor com radiação. E a quantidade de energia acumulada nesse corpo, ou seja, proporcional à sua temperatura, é proporcional também à frequência dessa irradiação. Ou seja, quanto mais quente o corpo é, maior a frequência dessa radiação. Na teoria, alguns corpos com quantidades muito grandes de energia acumulada, ou seja, temperaturas muito altas, iriam irradiar radiações na frequência da cor violeta. Só que, teoricamente, essa quantidade de energia liberada, ela era absurda, por isso que se chama catástrofe violeta. Esse resultado ele não era compatível com os resultados experimentais que tínhamos na época. Então, uma das formas de solucionar esse problema foi a criação de uma nova ciência, a partir de uma nova forma de olhar a física. E essa forma ela surgiu a partir do momento em que os cientistas começaram a equacionar certas quantidades de energia mínimas que eram divididas em pacotes mínimos de energia que poderiam ser transmitidos de um corpo ao outro. Ou seja, a energia não era um fluxo contínuo, ele era um fluxo de pacotes mínimos de energia que compunham toda a transmissão de energia. Mais tarde, a quantização desses pacotes, ou seja, a intensidade, qual era o número que representava essa quantidade de energia, foi equacionada por Max Planck, que foi um dos pioneiros, se não o principal pioneiro da física quântica. Ele equacionou a constante de Planck, que numericamente é igual a essa quantidade de energia mínima que pode ser transmitida entre um corpo e outro. Outro princípio, outro problema que estava relacionado a essa quantidade de energia mínima era o que nós conhecemos hoje como o princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg, a partir de alguns resultados experimentais, percebeu que era impossível você ter certeza absoluta sobre a posição de uma partícula e a velocidade e a direção que ela estava se movendo. Ou seja, se um elétron que tem uma massa extremamente pequena está se movendo em um espaço, Max Planck observou que era impossível determinar a direção e a velocidade desse elétron e, ao mesmo tempo, medir com precisão a posição em que foi medida a velocidade e a direção do movimento. Então Heisenberg, por meio de seus experimentos, conseguiu criar a seguinte equação, onde a incerteza da posição da partícula vezes a incerteza da velocidade da partícula, dada a sua quantidade de movimento, deve ser maior ou igual à constante de Planck dividida por 4π. Lembrando que a quantidade de movimento de um corpo é igual à sua massa vezes a sua velocidade. Essa equação nos permitiu resolver problemas como o seguinte, onde um elétron cuja massa é igual a 9,9 kg desloca-se com velocidade de 1 vezes 10 a sexta metros por segundo. Nessa questão, nos é pedida a incerteza mínima da posição do elétron, sabendo que a sua velocidade foi medida com uma incerteza de 2%. Bom, para resolver essa questão, a primeira coisa que nós devemos fazer é equacionar a quantidade de movimento do corpo com a incerteza da sua velocidade. Para isso, nós iremos usar a seguinte equação, onde a quantidade de movimento do corpo, ΔT, é igual à massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes a sua velocidade, 10 a sexta, vezes a incerteza. Nesse caso vai ser de 0,02. Multiplicando tudo isso aqui, nós vamos chegar ao resultado aproximado de 0,182 vezes 10 a menos 25.
Posto aqui em mãos, nós podemos utilizar a seguinte equação, onde a incerteza da posição da partícula vezes 0,182 vezes 10 a menos 25 deve ser maior ou igual a constante de Planck, que é aproximadamente 6,53 vezes 10 a menos 34, dividido por 4π. Como estamos lidando com constância aqui, podemos realizar todas as operações matemáticas e chegaremos ao resultado aproximado de 5,2 vezes 10 a menos 34. Passando aqui para o outro lado da nossa equação, vamos ter que a incerteza da posição da partícula deve ser maior ou igual a 5,2 por 0,182 vai dar aproximadamente 28,5 vezes 10 a menos 24 dividido por 10 a menos 25 vai dar 10 a menos 9. Certo? Nós chegaremos ao resultado de 28,5 vezes 10 a menos 9 metros ou a 2,85 vezes 10 a menos 8